Tema de hoje: Cristo no Santuário Celestial. Olá, tudo bem? Algumas pessoas já me questionaram como é o céu. Agora vou aproveitar e explicar para vocês que existem 3 céus. O primeiro é o céu onde os aviões transitam, onde ficam as nuvens, onde flutuam as pipas e se navega de balão, onde os pássaros voam. Vocês veem tudo isso? Então, esse lugar é chamado de céu. O segundo céu é onde os foguetes vão, onde estão o Sol, as estrelas e a Lua. Esse lugar é chamado de espaço. E o terceiro céu é conhecido como Trono de Deus. É o lugar onde Deus está. Um lugar sublime. Assim, temos o primeiro, o segundo e o terceiro céu. Você se lembra da história de Moisés que vimos há algum tempo? Quando ele subiu no monte para conversar com Deus? Ali Moisés recebeu de Deus informações como fazer o santuário, com descrição de todas as partes e peças. Moisés fez uma réplica do santuário do céu, que existia antes daquele que ele montou. O terrestre era bem especial, ornamentado e organizado. Porém, o santuário lá do céu é muito superior ao que Moisés construiu. É um santuário eterno. O santuário feito aqui na terra não existe mais. Ele durou por algum tempo, assim como Moisés. Hoje já não existe. Agora, o santuário lá do céu ainda existe. É sublime, santo e eterno. Um pai estava caminhando com seus 2 filhos. Ele estava contando a história de Moisés, falando sobre a construção do santuário e seus rituais. Ele também alertou os garotos a cuidarem do cordeiro que estavam levando, porque ele não podia fugir. Eles tinham que cuidar. Estavam indo em direção à cidade para oferecer um sacrifício de cordeiro. Quando entraram lá, se surpreenderam com a confusão. Havia muito barulho, muita gente agitada. Isso trouxe medo e o pai procurou rapidamente cuidar dos filhos. Os garotos ficaram espantados e curiosos para saber o que estava acontecendo, mas o pai também não sabia. Havia muita bagunça. Empurrados pela multidão, eles foram parar em um lugar. E lá, o pai e seus filhos viram algo que os deixaram espantados. Um homem, que era uma autoridade, julgando outro homem preso por cometer crimes. A multidão enfurecida gritava. Depois viram outro criminoso recebendo a mesma sentença. Foi quando apareceu um terceiro homem. Esse era diferente dos outros 2. Ele era Jesus. A multidão gritava com raiva. Ele era acusado por todos para ele ser crucificado. Então, recebeu a pena da crucifixão e começou a carregar uma cruz. Enquanto andava entre as pessoas, recebia palavras de ofensa. De repente, ele caiu sucumbindo ao peso da cruz. Aquele pai viu quando Jesus caiu, mas ele não entendia nada do que estava acontecendo. Estava amedrontado. Não entendia por que as pessoas com palavras ofensivas acusavam aquele homem. Um soldado romano, então, ordenou que aquele pai, que estava ali assustado com seus filhos, carregasse a cruz. O pai disse que não queria se envolver naquela confusão. Jesus, caído ali no chão, olhou para aquele homem e ele olhou para Jesus. Insistentemente, o soldado mandou ele carregar a cruz. Chegou ao ponto de ameaçá-lo com a espada. Não tendo alternativa, o pai abaixou e pegou a pesada cruz.
para carregá-la. Jesus caminhava ao lado, exausto, sofrendo devido aos ferimentos. Entristecido, vendo a multidão gritar enfurecida. Ao chegarem no lugar, Jesus teve suas mãos pregadas na cruz. E assim ele foi crucificado. Ao ver tudo aquilo, o pai ficou ali parado, se compadecendo com aquela cena. Assim, Jesus morreu. O pai ficou imaginando quem era aquele homem, porque ele estava morrendo daquele jeito. E isso mexeu com os sentimentos dele. Nessa hora, os filhos chegaram, se desculpando com o pai, porque eles não conseguiram cuidar do cordeiro, e ele fugiu. O pai disse que não tinha problema. Ele estava impressionado com Jesus na cruz. Quando estavam saindo dali, os filhos perguntaram quem era aquele homem. O pai pegou os filhos pelas mãos, apontou para a cruz e disse: aquele homem na cruz substituiu o cordeiro que sacrificaríamos hoje. Ele morreu no lugar do cordeiro. Vocês viram isso? Uau, emocionante. Eu senti muita emoção. Imagina como foi para Jesus fazer o sacrifício no lugar do cordeiro. É isso mesmo, Jesus é o sacrifício. Ele é perfeito. Ele pode perdoar, ele pode tirar o pecado. E o perdão é oferecido a todos. Jesus é Deus. Ele viveu uma vida perfeita, sem pecado algum. Ele foi perfeito em tudo. Em Romanos 8:3, explica que Jesus morreu na cruz para nos dar a salvação, para nos conceder a vida eterna, uma vida sem pecado. Basta vocês acreditarem e aceitarem. Jesus oferece perdão a todos. Quando Jesus morreu, ele foi retirado da cruz por seus amigos e levado a uma sepultura. Lá ele ficou 3 dias. Depois ressuscitou, passou 40 dias com seus amigos. E depois subiu flutuando até o terceiro céu. E lá ele foi recebido por Deus, se apresentando como Salvador, pois havia se sacrificado na cruz. E agora era capaz de perdoar os pecados de qualquer pessoa. Com isso, tinha derrotado o pecado. Deus se agradou de Jesus. Então, Deus disse que era necessário iniciar os preparativos para o julgamento. Os nomes de todos deveriam ser colocados no livro. Ali seriam analisadas as vidas de todas as pessoas. Jesus iniciou os preparativos até o ano de 1844. Nesse ano, iniciou o julgamento. O nome das pessoas estavam no livro e agora iriam ser julgadas por sua vida. Iniciou assim, em 1844, o julgamento. Aonde isso aconteceu? No lugar supremo, lá no céu. Jesus entrou no lugar santíssimo e abriu o livro para iniciar o julgamento. O ano foi em 1844. Hoje é 2018 e onde Jesus está neste momento? Está agindo como nosso juiz, analisando cada caso e julgando cada caso no céu.
Aqueles que aceitarem o perdão receberão a salvação. Está agindo como nosso juiz no céu. Assim, seu nome será incluído na lista. Mas as pessoas que não aceitarem o perdão não terão a salvação. Jesus está realizando a sua tarefa hoje, de conceder o perdão e a salvação. Qualquer pessoa pode receber a salvação por intermédio de Jesus. Jesus é igual a Deus. Ele pode conceder o perdão. Ele morreu na cruz para nos salvar e hoje está vivo lá, no lugar santíssimo do céu, sendo o nosso justo juiz, julgando todas as pessoas caso a caso. Por isso, precisamos aproveitar a oportunidade e entregar nossas vidas nas mãos de Jesus. Aceitar seu perdão, para assim obtermos a salvação. Agora estamos no tempo do fim. Cuide para não perder sua salvação. Jesus já entrou no julgamento em 1844. A escolha é sua, ou a vida ou a morte. Jesus morreu na cruz em seu lugar. Ele deseja lhe dar o perdão e ele venceu o pecado. Ele ama demais a cada um de vocês. Deus te abençoe. Um abraço.